Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar todos aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe os conteúdos postados na plataforma do YouTube, deixe seus comentários com respeito, é claro, e compartilhe, né? E juntos iremos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Meus irmãos, antes de eu entrar no estudo, eu quero dizer que não existe evangelho sem a escatologia consumada. E para nós entendermos o evangelho, nós temos que entender a escatologia consumada, conhecer a escatologia consumada. Para a gente entender a escatologia consumada, nós temos que também entender o evangelho. Os dois andam juntos. Você não pode desprezar a escatologia consumada e dizer que não é importante a escatologia consumada. Não. Entendeu? Então, a escatologia consumada e o evangelho, ambos andam juntos. Entendeu? Então vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão sobre a escatologia consumada. E que tem como tema, Tiago alertou os ricos sobre os últimos dias. Tiago alertou os ricos sobre os últimos dias. Sim, Tiago, ele alertou. Só que esse alerta de Tiago com relação aos ricos não se referia aos milionários, aos bilionários nos dias de hoje, do século XXI, em nossos dias. Em nosso contexto, Tiago alertou os ricos, né, da sua época, daquele contexto, que os últimos dias estava vindo, sobreviria sobre eles a desgraça, o mal, a grande tribulação viria sobre eles. Entendeu? Então, observe, meus irmãos, nós temos que entender isso. A escatologia é de fatos consumados, tudo já aconteceu. Não podemos trazer para os dias de hoje, que senão nós iríamos ter problemas, nós estaríamos descontextualizando o texto. Então veja, em Tiago capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3 diz assim, veja o versículo 1, que diz assim, atendei agora, vós ricos, chorai e planteai, ou então lamentai, por causa das vossas desgraças, que vos sobrevirão. Olha, por causa das vossas desgraças que vos sobrevirão. Tiago alertando os ricos daquela época. Aí ele continua no 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traças. Veja a situação deles, se referindo aos últimos dias, com todas as riquezas que eles adquiriam, né? Riquezas, né? Mal adquiridas, porque Deus em si, ele não é contra a riqueza. Existem pessoas que não sabem dizer, não sabem falar, Deus não é contra a riqueza. Não, Deus não é contra a riqueza. A riqueza é um dom de Deus. Porém, uma riqueza adquirida, entendeu? Construída, ilícita, Deus é prova. Deus, ele não se agrada disso. Você tem que conseguir conquistar aqui na terra, entendeu? É com seus esforços, na honestidade. Aí sim. Então, Tiago estava condenando as riquezas daqueles homens que, de forma mal, né, na maldade, na desonestidade, estavam adquirindo, estavam conseguindo, estavam construindo suas fortunas, mas era uma riqueza desonesta. Tiago continua.
o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Meus irmãos e minhas irmãs, observe que os ricos daquela época, do tempo de Tiago, eles foram alertados. Sim, Tiago, quando escreveu essa carta, ele escreveu entre o ano 47 e 48. Tiago, ele não tinha em mente se referindo, trazendo para os nossos dias. Tiago não estava falando dos últimos dias que sobreviriam a eles, não era se referindo para os nossos dias, para a nossa geração do século 21. Isso não estava na mente de Tiago. Os últimos dias, Tiago se referia para aqueles dias. Tiago escreve entre o ano 47 e 48, então de 48 para 70, então estava faltando o quê? 22 anos para aquilo acontecer. Entendeu? A grande tribulação começou em meados de 66 até o ano 70, até a metade do ano 70. Então Tiago estava falando para aqueles dias ali, se referindo para aquela geração das 12 tribos. Como é que você sabe disso? Vamos lá. Na mesma carta em Tiago, capítulo 1, versículo 1, veja o que Tiago diz no versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensão, saudações. Então, observem que Tiago, ele se dirigia para as 12 tribos que estavam dispersas ali no primeiro século. Hoje não existe mais as tribos, as 12 tribos de Israel. Não existe mais, entendeu? Essa geração aí não sabe nem sequer de que tribo é. Então, veja que Tiago era o remetente, e existia um destinatário dessa carta. E quem era o destinatário dessa carta? As 12 tribos que estavam dispersas. Isso é muito claro. Se eu trouxer para os dias de hoje, eu vou ter problema. Entendeu? Então, ou seja, eu vou descontextualizar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto do texto, a datação, o remetente, o destinatário, a conjugação verbal. Observem aqui que isso aqui é muito claro. Veja no versículo 1, meu irmão, no capítulo 5, do versículo 1, voltando para o capítulo 5, veja, olha o que Tiago está escrevendo, olha o que ele diz aqui, ó, atendei agora. Veja o tempo do verbo, agora. Não é que Tiago escreveu essa carta ontem, não é que Tiago está escrevendo essa carta hoje. Essa expressão agora, quando ele diz atendei agora, foi no momento da escrita. Veja o tempo do verbo. Para eles era um presente do futuro, para um futuro bem próximo. Naquela geração, era no tempo de vida deles ainda. No tempo de vida tanto de Tiago como das 12 tribos de Israel. Para quem foi escrita essa carta. Então, para nós, essa expressão agora, nessa carta de Tiago, é passado, entendeu? Então, no momento da escrita de Tiago, entre o ano 47 e 48, Tiago está dizendo aqui, ó, olha, atendei agora vós ricos. Então, Tiago estava se dirigindo, se referindo sobre os ricos da sua época. Não estava se referindo para os ricos de hoje, nos dias de hoje, do nosso século, do nosso contexto, entendeu? Então, é preciso a gente entender isso, e muitos não entenderam a conjugação do verbo, o tempo do verbo, e trazem tudo para os dias de hoje, como se Tiago estivesse falando para nós, para os nossos dias, para essa geração do século 21. Tiago se dirigiu para aquela geração, a geração das 12 tribos ali no século I. É muito claro, meus irmãos. Nada contra a quem entende diferente, né? Nós somos irmãos em Cristo, mesmo que as pessoas entendam diferente, que o sistema religioso entenda diferente,
Porém, o contexto do texto diz isso, o contexto histórico fala isso expressamente, entendeu? Nada contra, eu só contra a doutrina teológica, mas como pessoas, nós somos irmãos em Cristo, entendeu? Nós somos filhos de um mesmo Pai. Então, observem que Tiago diz, olha o versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Atendei agora no momento da escrita lá, entre o ano 47 e 48, depois de Cristo, Tiago está escrevendo, depois da cruz de Cristo, depois do seu sacrifício no madeiro, entendeu? Antes do ano 70, 22 anos antes do ano 70 da grande tribulação do juízo. Atendei agora, vós ricos, chorai e planteai. Quem era que iriam chorar e plantear? Os ricos dos dias de hoje ou os ricos lá no tempo de Tiago? Eram eles lá, o alerta era para eles. Atendei agora lá no tempo é presente para o futuro bem próximo, e para nós é passado o tempo do verbo. Atendei agora, vós ricos, chorai e planteai, ou então em outras traduções, lamentai, por causa das vossas desgraças que vos sobrevirão. Então, essas desgraças aqui faladas por Tiago, viria sobre eles, e não está se referindo sobre nós. Aí ele continua no versículo de número 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, contra eles. Aí, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Fogo fala de juízo. Era o juízo de Deus que estava vindo sobre eles. Aí, continuando, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, observe, meu irmão, que Tiago estava se referindo àqueles dias. Os últimos dias eram aqueles dias. Então, na mesma carta, no capítulo 5, versículo 7, veja o que Tiago vai dizer. Tiago vai falar sobre, para que eles ficassem, para eles serem pacientes no Senhor. Veja no versículo 7. É da mesma carta, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos. Quem eram esses irmãos que Tiago estava se referindo? Para nós hoje, a geração do século 21? Não. A gente não era, nem existia ainda. Tiago, o Brasil nem existia. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, o Brasil nem existia, meus irmãos. Então, Tiago está alertando aqui, mandando aqueles irmãos ser pacientes no Senhor. Quem eram esses irmãos? Os irmãos das 12 tribos de Israel que estavam dispersas, que eu li aqui no capítulo 1, versículo 1. Então, vamos continuar. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, se eu trouxer a vida do Senhor para os dias de hoje, então esses irmãos têm que estarem vivos em algum lugar. Eles têm que estar pacientes no Senhor, esperando a vinda do Senhor. Entendeu? Porque Tiago está dizendo que eles fossem pacientes até a vinda do Senhor. E cadê esses irmãos para estarem pacientes e aguardando a vinda do Senhor? Eles teriam que estarem com 2000 anos de vida, ou seja, 20 séculos de vida. E qual é o cristão aqui na terra que consegue viver 20 séculos de vida, 2000 anos de vida? Então veja que isso aqui não se aplica para nossos dias. A vinda do Senhor, os últimos dias, foram para aqueles dias ali. E não era o fim do mundo, era o fim da velha aliança, da antiga dispensação com a queda do templo. Você está entendendo, meu irmão? Não tem nada a ver. A Bíblia não fala de destruição de terra, que o mundo vai pegar fogo. Não, o fogo falado na Bíblia, dependendo do contexto, está falando do juízo de Deus, da justiça de Deus que veio sobre as 12 tribos de Israel. É muito claro, isso aqui é simples de trazer esses ensinamentos. Vamos continuar. Versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Olha o versículo 8 que Tiago vai falar, continuar falando, discorrendo na carta. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja que os últimos dias,
a vinda do Senhor estava próxima para aqueles irmãos ali das 12 tribos. Não se referia aos nossos dias, para a nossa geração, mas sim àquela geração das 12 tribos, entendeu? A vinda do Senhor estava próxima, e a palavra próxima, a expressão próxima, em qualquer nação do mundo, próximo é próximo. Não existe esse negócio de próximo ou próxima para 2000 anos depois. Não existe isso, meus irmãos. Isso é um erro gravíssimo que o sistema religioso cometeram e cometem ainda, enganando as pessoas. Então veja, aí ele continua, irmão, não vos queixeis um dos outros, aqueles irmãos das 12 tribos que estavam dispersas lá no primeiro século. Irmão, não vos queixeis um dos outros, para não serem julgados. Era o julgamento que vinha sobre as 12 tribos. Ó, eis que o juiz está às portas. O juiz já estava às portas de Jerusalém, onde existia várias portas, porta do monturo, porta do muro, ou seja, porta das ovelhas, né? A porta do cavalo, né? A porta dourada, era várias portas, a porta do vale. Você está entendendo? Não se referia, meu irmão, para nossos dias. Tiago estava alertando os ricos daquela geração, dentro daquele contexto que eles estavam vivenciando os últimos dias. Isso não se aplica para a nossa vida aqui, não tem nada a ver. Então, os ricos que Tiago se referia, que se dirigia, não era para os ricos dos dias de hoje, os milionários, os bilionários, os trilionários aí que existem nos dias de hoje, mas era para aqueles dias ali que Tiago estava se referindo, estava se dirigindo, porque essa carta, volto a falar, foi escrita entre o ano 47 e 48 para aqueles irmãos que estavam dispersos ali, as 12 tribos de Israel que estavam dispersas, alguns irmãos. Então, Tiago estava falando a respeito dos ricos, né? Daquela geração, não estava se referindo para os nossos dias. Isso aqui é muito claro, isso aqui, entendeu? Claríssimo até demais. Então, os últimos dias, né, que Tiago estava se referindo, não era o fim do planeta Terra, do mundo global, mas era o fim da velha aliança, da antiga dispensação da lei de Moisés, para o estabelecimento definitivo em sua plenitude do ministério do Espírito. Os novos céus, a nova terra, não se referia à terra que iria ser destruída, ia ser formada outra terra, outro céu. Não tem nada a ver isso aí, meus irmãos. Entendeu? Era o fim da antiga dispensação da lei de Moisés. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Então, as riquezas daqueles ricos não iria adiantar de nada, porque não poderia livrá-los da destruição que viria sobre eles. O dinheiro, as riquezas que eles adquiriram de forma desonesta, não iria dar livramento da grande tribulação, do juízo de Deus, pois o juiz já estava às portas para julgar. Os últimos dias já estavam chegando, estavam próximos. Eles estavam vivendo os últimos dias, e isso aconteceu ali no ano 70, com a queda de Jerusalém, com a destruição do templo. Então, é essa palavra que eu quero deixar. A escatologia é de fatos consumados. O alerta de Tiago era para os ricos daquela geração que não existe mais. Não estava se referindo aos ricos, tá entendendo? Nos dias de hoje. Isso aqui é muito claro, meu irmão. Tá bom, meu irmão? Meus irmãos, então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscrevam no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão também Jorge Cardoso, canal Além da Religião, e do nosso irmão Charles Roberto, do nosso irmão Jorge Cardoso, o canal do nosso irmão Jorge Cardoso, eu troquei aqui, Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, o canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.